Vamos dar início então ao nosso teste referente à apresentação de qualificação. Agradeço a todos os presentes. É uma grande honra ter todos vocês aqui hoje. Iniciando a nossa apresentação de hoje, vamos falar sobre as interfaces da flexibilidade cognitiva e do processo de ensino e aprendizagem em fóruns de discussão. A experiência do curso de extensão à distância Antártica ou Antártida. Como inserir as ciências polares no currículo escolar. Esse curso foi realizado na UFABC, sob orientação da professora Silvia Dota. Bom, esse é o nosso roteiro de apresentação de hoje. Pretendo levar em torno de 2 minutos em cada um deles. Vamos dar início pela introdução. A introdução ela está dividida em 5 partes, iniciando pela flexibilidade cognitiva. Flexibilidade cognitiva significa a capacidade de os sujeitos adaptarem o conhecimento adquirido para fornecerem uma resposta alternativa a uma situação não vivenciada anteriormente, por meio da transferência dos domínios da aprendizagem. Na sequência, entramos no problema de pesquisa. A formalidade excessiva na proposição e condução de atividades entre os estudantes e tutores não favorece o debate e a construção colaborativa da aprendizagem nos fóruns de discussão. Na sequência, abordamos o nosso objetivo geral, que é investigar se a elaboração de atividades para fóruns de discussão baseadas na flexibilidade cognitiva, na aprendizagem ativa e no protagonismo dos estudantes pode contribuir para os professores estimular os estudantes a enfrentar casos ou situações problemas reais ou potenciais, de modo a promover a aprendizagem significativa. Temos aí também um conjunto de objetivos específicos. Passamos agora às hipóteses da nossa pesquisa. Temos como hipótese que o enfrentamento simulado de casos ou situações-problema desenvolve um ambiente espontâneo e ativo de aprendizagem, no qual estudantes e professores podem partilhar impressões resolutivas sobre situações passíveis de serem encontradas na vida real ou profissional. Outra hipótese é de que o uso dos recursos audiovisuais de representação do pensamento ajudam a compreendermos melhor as conjugações verbais e não verbais presentes nas mais variáveis expressões matemáticas, gráficas, diagramáticas e esquemáticas presentes nos casos ou situações problema. Passamos à nossa questão de pesquisa. Atividades de ensino e aprendizagem baseadas em flexibilidade cognitiva podem facilitar a construção do conhecimento em fóruns de discussão? Passamos então à nossa fundamentação teórica, que foi dividida em 4 frentes. As teorias cognitivas de ensino e aprendizagem, que surgiram para compreender a articulação entre comportamento e pensamento na aquisição do conhecimento, bem como o poder do contexto histórico e social. As teorias cognitivas de ensino e aprendizagem mais recorrentes no levantamento da literatura foram 3. A aprendizagem significativa de Ausubel, a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky e a flexibilidade cognitiva de Rand Spiro. Algo comum nestas 3 teorias é que o conhecimento prévio dos estudantes, chamado por Ausubel de subsunsor e por Vygotsky de nível de desenvolvimento real, deve ser relacionado de alguma forma ao novo conhecimento, chamado por Ausubel de subordinante e por Vygotsky de nível de desenvolvimento potencial. A aquisição deve ser mediada por uma pessoa mais experiente, seja ela um professor ou um colega de turma, e construída a partir da inter-relação social,
em oposição à absorção de conhecimentos prontos ou à sua memorização. A disposição cognitiva do estudante para o aprendizado não depende apenas da faixa etária, mas sim de uma série de fatores, tais como a cultura, as experiências pessoais e o grau de escolaridade. Este grau de maturidade é chamado por Ausubel de prontidão cognitiva e por Vygotsky de zona de desenvolvimento proximal. A TFC acrescenta a esses conceitos a necessidade de trabalhar a complexidade do mundo real na discussão de um caso ou situação-problema, por meio de um ensino não linear com múltiplas possibilidades de pesquisa e conexão e baseado na colaboração de pontos de vista diferentes. Outro eixo é o papel da linguagem na representação do pensamento. Aqui nós partimos para a discussão sobre como o signo atua na mediação da realidade, a utilização da língua como fator social de comunicação entre os seres, os gêneros do discurso, o pensamento e a palavra na produção de significado. Essa discussão está presente em teóricos como Bakhtin, Borba e Vygotsky. A flexibilidade cognitiva e a neuropsicologia é um outro eixo que foi propiciado, outro eixo de estudo que foi propiciado pelo levantamento da literatura. Ele revelou que a flexibilidade cognitiva é uma das funções executivas do córtex pré-frontal do cérebro e atua em conjunto com outras funções nobres para auxiliar na regulação do comportamento humano, a exemplo da atenção, do autocontrole e da memória de trabalho. Apenas para situarmos a localização, o córtex pré-frontal fica nessa região do cérebro. Dando continuidade à fundamentação teórica, apresentamos a EAD e o uso da tecnologia na construção colaborativa do conhecimento nos fóruns de discussão. Nesse eixo nós discutimos os novos paradigmas de relacionamento do homem e a máquina, principalmente em Castells, a evolução da EAD e das TIC, a VEA, os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem e a construção colaborativa do conhecimento, o hipertexto e o fórum de discussão em si. Passamos então à apresentação do estado da arte da TFC, da teoria da flexibilidade cognitiva, nos fóruns de discussão. Iniciando pela questão de pesquisa, passando para a definição dos escritores, seguindo pela elaboração da expressão de busca e pela busca em bases de dados. Então tivemos aí 12 bases de dados e a busca, a escolha dessas bases de dados seguiu 3 parâmetros mínimos. Primeiro, a fonte de periódicos de base internacional, a exemplo da CAPES. Segundo, um conjunto de bibliotecas nacionais. Terceiro, uma fonte de literatura controlada por editores científicos, não controlada por editores científicos ou comerciais, denominada no meio acadêmico como literatura cinzenta, a exemplo do Google. Seguimos pelo conjunto de documentos que foram encontrados. Esses documentos, eles, antes de serem lidos, eles seguiram para critérios de exclusão. Foram definidos os seguintes critérios de exclusão: documento repetido, com idioma diferente do inglês, português ou espanhol, ensaio clínico ou laboratorial não relacionado à flexibilidade cognitiva e documento sem texto ou pago. A figura a seguir resume esse processo. Então foram identificados 224 documentos
né? Desses documentos selecionados, foram excluídos 168 após a aplicação dos critérios de exclusão. Foram lidos integralmente 56 documentos. Desses 56 documentos, 32 permaneceram como pertinentes e 24 não pertinentes, foram identificados como não pertinentes. Agora vamos falar da abordagem metodológica da pesquisa, que foi baseada no estudo da história da arte, presente aí em Botelho, Moreira, Sampaio e Mancini, o estudo de caso, baseado em Spiro. Essa pesquisa, a natureza dela foi empírica, né? Então a nossa opção foi pela abordagem qualitativa. A análise de conteúdo, ela foi baseada principalmente em Bardin, né? E seguiu apoiada por Minayo e por Severino também. E seguimos na autoavaliação do processo de aprendizagem. Passamos então ao nosso objeto de estudo, iniciando pelo curso, a equipe e a proposta pedagógica. O curso de extensão à distância, como inserir as ciências polares no currículo escolar, é fruto de uma parceria entre a Apex Brasil e o Grupo Intera da UFABC, com o intuito de partilhar ideias e experiências sobre o estudo dos mares, oceanos e regiões polares entre profissionais de pesquisa e educação do mundo inteiro. O curso durou 10 semanas e foi realizado de 26 de setembro a 2 de dezembro de 2016. Estamos vendo agora a página inicial do curso. Ok? E passamos também a ilustrar alguns recursos audiovisuais que foram utilizados no curso. Então vão ser todos os alunos. Vai ser de todos os alunos, né? O que você tem que ver por exemplo, pode ser que quem fez o PAD no primeiro semestre de 2015 tenha feito a disciplina no primeiro de 2014. Esse é um exemplo de material didático impresso do curso. Passamos agora a abordar os cursistas. Então, os cursistas que atuaram no curso. Nesse curso, foram 28 professores da rede municipal do ABC. A aula inaugural ela foi presencial e foi realizada no dia 26 de setembro de 2016. Então, essas são imagens do encontro presencial. O Fórum de Discussão Floresta Amazônica e Antártica. Quem é o pulmão do mundo? Esse fórum, que foi o fórum do curso, ele durou 3 semanas e foi realizado de 26 de setembro a 16 de outubro de 2016. Neste fórum, os cursistas eles foram divididos em 2 tópicos de discussão, em 2 grupos. Grupo A e o grupo B. Na sequência, os cursistas foram redistribuídos em 2 subgrupos. Um responsável por defender a Amazônia como pulmão do mundo e o outro a Antártica. Então, essa estratégia ela visou manter a dinâmica de argumentação entre os grupos em cada um dos tópicos de discussão. A proposta de atividade baseada na TFC foi aplicada apenas no grupo A. Esta é a tela inicial do fórum. Então, esse é um roteiro de aula
que prevê as diretrizes de participação, os objetivos de discussão, os critérios de avaliação e dentre outras orientações aos cursistas. A proposta de atividade da TFC baseou-se nas seguintes diretrizes: elaboração de um caso para discussão, lacunas propositais. Então essa atividade ela deveria ter lacunas propositais para estimular a pesquisa, dados suficientes apenas para fomentar a discussão e informações de naturezas diferentes, trazendo uma reportagem parcial da revista Super Interessante, afirmando que o pulmão do mundo está na Antártica, um trecho da canção Amazônia, composto por Roberto Carlos e Erasmo Carlos, uma campanha publicitária com a imagem de uma floresta em formato de pulmão, com a seguinte frase ao centro: quer continuar a respirar? Comece a preservar. Então, a intenção é que esse conjunto de elementos iniciais eles sirvam como um mote para a discussão, um mote apenas suficiente para a discussão. Então, estamos trazendo aí também algumas mensagens, algumas postagens dos estudantes. Então, essa é uma postagem de um deles, né? Vamos lá esquentar o debate. Minha tarefa nesse fórum é defender a Antártica como pulmão do mundo. Como o estudante 12 bem colocou, sempre aprendemos e ensinamos que a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas diversos textos colocam essa questão como um mito, já que além de produzir oxigênio, as árvores também o consomem. E agora, quem discorda? Então os estudantes, o nome deles foi preservado, por isso que temos essa denominação de E12 e E11. Então esse é um outro exemplo de postagem não verbal, isso é um infográfico. Temos uma outra postagem em que o cursista diz: pretendo levar essa questão da conscientização ambiental para as salas de aula, plantarei a semente para que os alunos questionem as atitudes em casa e quem sabe possamos minimizar a contribuição brasileira na estatística. Aqui nós temos um outro exemplo de postagem não verbal, é uma poesia que foi trazida por um dos alunos, em que ele fala da importância da Antártica de uma forma geral. Bom, dando sequência à nossa atividade, à nossa apresentação de hoje, falemos na análise do conteúdo e da discussão preliminar dos resultados. Essa parte foi dividida em 3 eixos: pré-análise do material, exploração do material e tratamento e interpretação dos resultados. A pré-análise, ela permite um contato inicial com o material, né? A categorização, a elaboração das técnicas de recorte, de categorização. Ok. A exploração do material, ela importa a administração das técnicas em si. Então, sugerimos 3 pontos de vista para explorar esse material, que é para visualização geral nossa: ponto de vista comportamental, semântico e autoavaliativo. Bom, dentro dessa sugestão comportamental de análise, sugerimos 5 aspectos: a apresentação, que é um importante passo para os cursistas buscarem afinidades, interesses comuns e estabelecer vínculos afetivos e emocionais entre si nos fóruns. O acolhimento, que é a interação realizada entre os cursistas e equipe de tutoria após a interação pessoal inicial.
buscando manter ou desenvolver os vínculos estabelecidos entre os indivíduos do grupo, a interação argumentativa, que são as respostas dos cursistas ao caso, situação, problema, ou a postagens de outros colegas do curso. Interação argumentativa provocadora, que são as postagens que, além de argumentarem, né, além de responderem a proposta ou postagem de outros colegas, elas chamam esses cursistas para um debate de opiniões. Né? Elas buscam instigar, encorajar, estimulá-los a contribuir e a construir o conhecimento. Outro aspecto são as postagens não propositivas. São aquelas que sem um conteúdo discursivo aparente ou sem intenção de gerar discussão. A análise semântica, ela visa a frequência, visa verificar uma projeção da frequência de palavras. Então, a frequência maior ou menor de palavras, ela pode sugerir se que conteúdos foram ou não trabalhados. A ideia é de que, então, sugerimos 51 palavras para exemplificar essa projeção, mas a ideia inicial é de que essas palavras surjam da superfície textual. Uma das possibilidades é fazer isso via um software de análise semântica. Mas, para que isso aconteça, temos que equalizar alguns problemas. Um deles, por exemplo, é como fazer o software ler postagens não verbais. Por exemplo. Outra avaliação que sugerimos foi um questionário de autoavaliação com 11 questões. Esse questionário, ele visou colher a impressão dos cursistas sobre o uso dos recursos audiovisuais, a presença da mediação docente e da colaboração de colegas na construção do conhecimento. Por exemplo, vamos passar então às considerações finais, então, que foram divididas em aspectos mais fortes e menos fortes. Um dos aspectos que foram considerados fortes na TFC é de que ela pode auxiliar educadores e estudantes a explorar melhor a aprendizagem por meio da pesquisa, autonomia e colaboração, valorizando as peculiaridades do fórum. Outro ponto forte é de que ela ajuda a compreender melhor o papel do hipertexto, da representação do pensamento, da não linearidade do próprio percurso formativo e uso do caso na resolução de situações-problema. O último ponto forte que apontamos é de que a TFC permite compreender que não há uma resposta única e inquestionável para resolver um caso ou situação-problema, mas sim possibilidades adequadas ao contexto de aplicação. Passemos aos aspectos menos fortes que observamos. Um deles é de que a TFC funciona melhor auxiliada por outras bases teóricas, capazes de ajudar na elaboração adequada de atividades de construção colaborativa do conhecimento. Verificamos também que há poucos estudos dedicados a explorar a discussão de casos em fóruns com base na TFC. O último aspecto menos forte que verificamos é que é uma falta de diálogo ou de propostas de contribuição entre a TFC e outras áreas de conhecimento, como a neuropsicologia cognitiva que abordamos nesta apresentação, por exemplo. Estas são as referências. E é isso, pessoal. Nervoso pra caramba, a gente tá treinando, vamos ver o que vai sair daí na sexta-feira.